Quer aprender a como criar este flyer? Então fique comigo até o final, porque hoje você vai aprender a como estar criando este flyer. Eu me chamo Jonatas Cardoso e seja muito bem-vindo aqui no meu canal Evolução Design. Se você quer evoluir as suas artes, se você quer se destacar no mercado do design gráfico, se você quer fazer artes que saem da mediocridade e seja uma arte que venha chamar a atenção, então você está no canal ideal. E para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, eu te convido a estar se inscrevendo aqui. Se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, então eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana, 3 vídeos por semana. Toda quarta, toda sexta e algum outro dia também na semana, que eu não sei o certo, mas temos pelo menos 3 vídeos na semana. Então não perca tempo, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, você só tem a ganhar aqui neste canal, beleza? Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Pessoal, com o nosso Photoshop aqui aberto, o padrão de sempre, Ctrl N 1000, aqui tá ao contrário, mas a resolução é essa aqui, ó, 1532 por 1914, resolução eu faço em 100. Jonathan, eu gosto de trabalhar com a resolução maior, faça maior, não tem problema. Cores RGB, modo de cores, aqui perfil de cores sRGB, beleza? E dá um criar. Vai aparecer aqui o seu arquivo, tá certo? E depois disso, o que eu faço? Eu dou um Ctrl N. Eu vim aqui na ferramenta retângulo, aí sim eu clico e 1532. Por quê? Porque é o tamanho que eu estou usando, tá? De largura, 1532. Altura, 1532 também. E aí eu dou um OK. Então, lá, 1532 e dou um OK, um Enter, né? Aí depois disso eu aperto a tecla Ctrl A para selecionar todo o nosso arquivo, certo? Depois disso eu venho nessa ferramenta aqui, que ela vai centralizar essa nossa forma quadrada na horizontal e aqui ela vai centralizar na vertical, beleza? Depois disso eu dou um Ctrl D. Vem aqui na régua, se a sua régua não estiver aparecendo, você aperta Ctrl R. Ctrl R habilita e desabilita a sua régua aqui no Photoshop. Clica e arrasta e coloca aqui no topo da nossa forma. E depois nós coloca aqui na nossa base, beleza? Da forma que a gente acabou de criar. Por quê? Porque dentro desse quadrado vai ficar as informações principais, para que quando as pessoas forem no perfil do seu Instagram, por exemplo, as informações principais estarão dentro do quadrado e elas vão poder ver todas as informações lá no seu perfil do Instagram, beleza? E aí eu vou dar um delete aqui e vamos apagar esta forma, tá? Isso aqui, pessoal, é simplesmente para a gente guiar, tá? Para a gente ter uma linha guia e saber aonde que vai as nossas informações. Depois eu venho aqui em visualizar, novo layout de guia, tá? E coloco 40 por 40. Esse aqui é o meu processo padrão, beleza? Se você quiser usar, use, porque é muito bom, pois aí você sabe exatamente aonde está indo as informações, aonde está indo cada elemento, e aí você consegue fazer uma arte profissional, uma arte que respira, não as informações, os elementos, tudo muito perto das bordas, né? Muito perto aqui das bordas, fica feio. Então, usa as linhas guia para você se guiar e assim tá fazendo uma arte mais harmônica, tá? Um layout bacana de se ver. Vou dar um Ctrl 2 pontos aqui, tirei as linhas guias, tá certo? Agora eu vou estar desabilitando aqui, pessoal, tá? Vou estar desabilitando aqui. Bora lá? Então vamos lá. Com o nosso fundo branco, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando aqui, ó, o nosso BG. Como que eu fiz no nosso BG? Primeiramente, coloquei uma imagem, tá? Essa imagem veio dessa forma aqui, ó. Tá? Ela veio desse jeito aqui, sem nenhum tratamento. E é óbvio que eu só ajustei, né? O tamanho dela, tá? Eu ajustei. Aqui era a nossa imagem. Eu fui lá e ajustei conforme eu quis, tá? A forma que eu quis.
Depois disso, pessoal, eu coloquei um tratamento do filtro do Camera Raw, beleza? Então, filtro do Camera Raw, se você não sabe usar o filtro do Camera Raw, né? Eu dei um Ctrl Shift A, vai abrir o filtro do Camera Raw, ó, vou clicar aqui para você ver, vai abrir o filtro do Camera Raw, e aqui no filtro do Camera Raw eu fiz umas edições, aqui nos efeitos, aqui no básico, tá? Eu fiz umas edições aqui. E como que eu faço essas edições? Tem um vídeo aqui no meu canal, tá? Como eu uso o filtro do Camera Raw. Assiste lá porque tá bacana a aula e lá você vai aprender tudo que você precisa aprender agora de início para você tá usando o filtro do Camera Raw aí nas suas imagens, beleza? Depois disso, eu vim aqui em filtro, galeria de desfoque e coloquei um desfoque de campo, tá? E foi esse desfoque aqui, ó. Dá 2 cliques aqui para você ver, tá? Aqui, ó, desfoque de campo, tá? Deixei o desfoque em 20, aqui eu coloquei em 21 e aqui eu deixei em 0, tá bom? Isso aqui, pessoal, vai afetar, né, os pontos de luz aqui da nossa imagem, beleza? Então deixei aqui 21 e dei um OK e esse foi o nosso resultado, certo? Então, peguei nossa imagem, editei ela no fio do Camera Raw, depois eu coloquei uma galeria de desfoque e desfoque de campo, beleza? Depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, uma vinheta, tá? Eu coloquei uma vinheta. Cadê a vinheta? Aqui, ó. O que eu fiz foi isso aqui, né? Eu coloquei a vinheta, tá? Embora a grade tá aqui primeiro, né? Então, vamos lá. Eu vou seguir a ordem aqui. Porque é aquilo, né? Como eu falo nas outras aulas, não tá na ordem que eu fiz, né? Então, tem coisa que eu coloquei no final da arte e tal, mas ela tá aqui embaixo, mas foi no final da arte que eu coloquei, por aí vai. Mas vamos seguir aqui conforme tá as camadas aqui, beleza? Lembrando que aqui é bom para você aprender as técnicas que eu utilizo aqui, tá? Para você tá criando as suas próprias artes aí profissional e tá se destacando no mercado aí, beleza? Então, o que eu fiz? Coloquei essa grade, tá? A grade, ela veio assim. Deu um filtro do Camera Raw, ó, tá vendo? Ela veio assim, meio branca, deu um filtro do Camera Raw e deu uma escurecida nela. Beleza? E ela ficou desse jeito aqui, tá? Depois disso, o que eu fiz? Aqui tá a sombra, tá? Mas a sombra aqui vai ficar melhor depois que eu tiver com os nossos objetos, né? Nossas imagens na frente dela, tá? Depois disso, eu coloquei aqui uma vinheta. Como que eu fiz essa vinheta, Jonas? Eu simplesmente criei uma nova camada, vim aqui no pincel, tá? Vim aqui no pincel, deixei a opacidade em 80, deixei aqui em 80, pincel na cor escura, tá? Não deixo 100% escuro, geralmente pego uma cor aqui do nosso próprio fundo, tá? Eu geralmente uso as cores que já tem no meu fundo, tá? Então cliquei aqui mais ou menos, por exemplo, dei um OK, vim aqui no pincel 80, tá? Aumentei o meu pincel e passei aqui, ó. Aqui é assim, pessoal, eu faço o seguinte, eu passo a primeira vez aqui, aí embaixo eu vou passando mais de uma vez, e aqui bem na pontinha aqui, ó, bem na beirada aqui eu passo mais de uma vez, tá? Que aí ele vai criando tipo um degradê, do mais fraco ao mais forte, beleza? Depois disso eu vejo se um modo de mesclagem fica bom, dependendo da minha imagem eu deixo normal, dependendo da minha imagem eu deixo em multiplicação, e dependendo da minha imagem eu deixo em sobrepor. São esses três que eu deixo aqui, beleza? Neste caso aqui ficou legal a multiplicação e a opacidade deixei em 100, tá? Com a camada selecionada vai aparecer esses pontos aqui, ó. E você apertando a tecla Shift, você pode clicar em um desses pontos, tá? Aí você clica aqui e arrasta, ó. Você pode estar arrastando aqui e aí você pode estar ajustando aqui a sua sombra, beleza? Você tem essa possibilidade aí. Então, tá feita aqui a nossa sombra, a nossa vinheta aqui de frente, certo? Depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o nosso personagem, tá? A nossa foto. Então, tá aqui a foto, certo? Essa foto veio assim, ó. Tá aqui a foto original, tá? Fiz um recorte bem simples nela, tá? Fiz um recorte bem simples nela, bem rápido. E dei um Ctrl Shift A, abri o filtro do Camera Raw e aí eu editei e deixei ela desse jeito. Então, olha, o antes, né, sem o filtro e com o filtro. Sem o filtro e com o filtro. Beleza? Fechou. Depois disso, pessoal, eu fiz o quê? Eu coloquei aqui a luz, tá? Eu coloquei luz aqui, ó. Eu coloquei luz aqui. E como que eu fiz essa luz aqui, ó? FX, que é efeito, né? É cor, mas tem aqui o de luz. Aqui, ó, FX luz. Beleza? Como que eu fiz isso? Muito simples.
tá? Muito simples. Vou explicar aqui, ó. Criei uma nova camada, tá? Criei uma nova camada, vou desabilitar isso aqui. Criei uma nova camada. Escolhi a cor que eu quis, né? Como eu falei, eu pego a cor já da minha própria arte, tá? Com o pincel, opacidade em 100, dei um clique. Depois eu venho aqui, ó, coloco uma cor mais clara, meio que pro branco, não 100% branco, mas se quiser deixa também. Mas geralmente deixa aqui quase branco, mas não 100% branco, tá? Vou pegar aqui, ó. Deixa quase, vim aqui, ó, deixo quase sem branco. Diminuo o pincel, né? E dou um clique aqui no meio, beleza? Depois eu venho aqui, ó, em divisão e tá feito o nosso ponto de luz. Cadê? Olha aqui, ó. Bacana, né? E aí eu posicionei ela, né? Quando eu fiz esse ponto de luz aqui, a grade não tava aqui, tá? Então vou tirar a grade aqui. Eu fiz meu ponto de luz, ó. E aí o que eu fiz? Eu deixei ela em normal, tá? Só para me poder ver direitinho. Posicionei aqui nesse sol, ó. E aí eu com a tecla Shift, eu clico em um desses pontos aqui e como eu faço aqui na sombra, eu fiz aqui no ponto de luz. Eu posso clicar, tá? E arrastar e posicionar ela, tá, ó. Tô fazendo isso aqui, ó, segurando a tecla Shift. Então segura a tecla Shift e aí você pode ter esse controle aqui, ó. E aí você pode estar ajustando, tá? Conforme você desejar. E aí depois você dá um OK e muda o modo de mesclagem para divisão e tivemos esse resultado aqui. Beleza? Então, vou estar apagando esse que eu criei e vou estar fazendo aqui os meus. Jonathan, você fez um, mas o seu tem dois. O que você fez? Eu simplesmente dupliquei. Tá vendo aqui, ó? Camada 4 duplicada. Camada 4, eu dupliquei, tá? Na camada original que eu fiz, eu deixei em modo divisão. Na camada que eu dupliquei, eu deixei o modo clarear e deixei a opacidade em 70%. Olha o antes e o depois. Antes e o depois. Beleza? Porque aí deu mais um brilho, né? Deu um negócio bacana. Aí eu gostei, porque só assim achei que tá meio fraca. Então dupliquei, mudei o modo de mesclagem, clarear, opacidade 70%. E aí eu já obtive um resultado que me agradou mais. Beleza? Então tá feito aqui o nosso efeito de luz, certo? Depois disso, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Aqui tá a luz, né? Mas primeiro eu coloquei a camada de LUTs, né? Pesquisa de cores. Então, criei uma camada de ajuste, pesquisa de cores, tá? E a pesquisa de cores que eu coloquei foi Fall Colors, tá? Já é padrão do Photoshop esse aqui, já é padrão do Photoshop, beleza? Coloquei normal, opacidade em 100%, tá bom? Então, olha o antes e o depois. Antes e depois, beleza? Aí, abaixo dessa camada, pessoal, tá vendo aqui, ó? Criei uma nova camada e com a camada criada, eu peguei aqui o meu pincel na cor laranja aqui, né? Da cor que já estava aqui na nossa arte, tá? E passei aqui, ó. Passei aqui, modo de mesclagem, divisão. Tava assim, ó. Tava assim. Eu fui lá e coloquei em divisão, beleza? E aí nós criamos esse ponto de luz aqui. Muito simples. Nova camada, pincel, escolhe a cor e passa aqui, tá? Opacidade eu deixo geralmente em 100%. Se eu achar que ficou muito forte, eu diminuo a opacidade por aqui, ó. Beleza? Bora lá. Com a nossa foto já posta aqui, pessoal, e editada, o que eu fiz? Eu coloquei um brilho nele, tá? Como que eu fiz o brilho? Criei uma nova camada, linkei com a camada de baixo, tá? Tá aqui, ó. Linkei apertando a tecla Alt, linkei com a camada de baixo, tá? Aqui, pessoal, eu peguei o modo de mesclagem cor, tá? Então o que eu fiz? Criei uma nova camada, apertei a tecla Alt, apareceu a setinha, cliquei, aí essa camada que eu acabei de criar ficou linkada com a camada de baixo. Modo de mesclagem, deixei em cor, certo? Vim aqui no pincel, numa cor laranja, que estava aqui na minha própria arte, diminuiu bem a opacidade, deixei lá para casa dos 20, baixo dos 20, tá? E o que eu fiz? Eu fui passando, né, diminui o pincel e fui passando nele aqui, ó, tá? Eu vou tirar aqui o brilho, senão você não vai perceber, ó. Tá? Por exemplo, olha aí, ó, tá? É bem sutil, pessoal, mas tem. Aqui, sabe? É bem sutil, mas tem. Então, eu peguei isso no modo de cor e fui passando aqui no ombro dele, fui passando aqui. Você foi passando aonde, João? Eu passei aonde que eu vi que ia ter brilho, certo? Aonde que a luz estaria pegando na imagem. Então, peguei aqui, pincel na cor, modo cor,
Diminui bem a opacidade e fui passando. Porque se passar aqui, ó, fica muito forte. Tá vendo? Muito forte. Então eu diminui bem a opacidade, sei lá, na casa dos 20 para baixo. E fui passando, ó. Beleza? Que é a luz fraca pegando no corpo dele, pegando na parte do corpo dele, beleza? Então foi isso que eu fiz aqui para ficar mais realista, tá? Depois eu criei uma nova camada. Com essa nova camada, o que que eu fiz? Modo sobrepor, então eu peguei o pincel na cor branca, tá? Não, eu peguei essa cor aqui mesmo, ó, não 100% branco, mas uma cor aqui laranja bem clarinho, tá? E fui passando aqui onde que tem luz, né? Onde que a luz pega, tá? Aqui no cabelo, fui passando. Um pincel, aqui, opacidade deixei em 100% mesmo e fui passando, modo de mesclagem sobrepor, beleza? Olha sem e com. Tá vendo aqui nos cabelos? Beleza? Depois eu criei uma nova camada, modo sobrepor, tá? E aqui eu deixei branco mesmo, tá? Pode ver que é branco, ó. É branco, tá vendo, ó? Branco. Só que eu deixei aqui no modo sobrepor para dar uma realçada nas cores que tá abaixo, tá bom? Então, fechou. Fechou. Então, eu fiz essa luz de recorte nele, tá? Usando essas 3 luzes aqui, luz de recorte, beleza? Porque senão, olha assim, né? Não tá muito legal. Então, eu fui lá e fiz essas luzes de recorte e aí obtive esse resultado aqui. Aí já ficou mais ambientado, ficou bem mais profissional, ficou top, certo? Vou colocar aqui a grade, né? É uma grade, um elemento em PNG, grade, já editada, beleza? Aí o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei sombra. Por que coloquei sombra? Porque como ele tá na frente da grade, então a cabecinha dele aqui vai fazer sombra aqui na grade. Então eu fui lá e criei a sombra, beleza? Essa sombra, essa camada de sombra, ela serviu para mim fazer a sombra dos personagens, né? A sombra entre o personagem e a grade. E também nessa mesma camada, eu fiz a sombra do tema, né? Entre a grade, beleza? Olha aqui, ó. Vendo, ó? Então, essa mesma camada aqui, ó, criei uma nova camada, apertei a tecla Alt, linkei com a camada de baixo, que no caso é a camada da grade. E nessa única camada, eu vim aqui no pincel, numa cor escura, né? Peguei aqui do nosso próprio BG mesmo, dei um OK. A opacidade deixei em 30, tá? E fui passando, tá? E fui passando embaixo aqui da nossa foto e do nosso nome, beleza? Para criar uma profundidade, tá? E criar mais um realismo, beleza? Já que eu tô aqui, como é que eu fiz esse nome, Jonathan? Como você fez esse nome? Muito simples, pessoal. Muito simples, tá? Deixa eu ver aqui como eu posso fazer para mostrar melhor para vocês, ó. Tá? Isso aqui, pessoal, eu criei uma nova camada, vim aqui no pincel, na cor e passei. Por quê? Para poder tampar esses buracos, ó. Tá vendo esses buracos aqui, ó? Tá vendo? O que eu fiz? Criei essa camada, tá? Coloquei por debaixo do nome, peguei o pincel na cor e fui passando para tampar os buracos, ó. Tá? Fui passando aqui, passando e tampei os buracos para poder preencher, beleza? E como que você fez esse contorno daí? Muito simples, pessoal. Vou escrever aqui um novo nome, tá? Escrever aqui, ó, nome. Vou colocar aqui na cor branca para visualizar melhor, tá? Diminuir aqui a opacidade, tá? Tá aqui. O que eu fiz? Nome criado, né? Dei 2 cliques, vim aqui, ó, traçado, escolhi a cor, beleza? Aqui eu deixei em externa e aumentei, beleza? Aumentei e dei um OK. Aumentei, ficou desse jeito aqui, show. Aí ficou esse espaço vazio. O que eu faço? Ficou, pessoal, porque eu deixei, porque tinha 2 nomes aqui, né? Tinha 2 palavras, lançamento, lançamento chama. Então, aí sobrou espaço, porque se eu preenchesse por completo, ia ficar muito grande, ia ficar feio. Então, o que eu faço? Eu faço o máximo que dá, né, as bordas, e aí os espaços vazios que sobrar, eu crio uma nova camada, coloco por debaixo do nome, venho aqui no pincel, na cor e passo. Tá vendo? Vou aumentar aqui a opacidade do pincel, deixar em 100, ó, e passo, ó. Tá vendo? E vou preenchendo. Foi isso que eu fiz aqui. Simples, prático e fácil, certo? Sem segredo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? Então, tá feito aqui o nosso nome, pessoal. Ó,
nosso título. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou Ctrl G, colocar aqui, ó. Tema. Beleza? Olha, ó. Tema. Tá feito o nosso tema. Beleza? Aqui tá a sombra. Opa. Aqui tá a grade, tá? Vou colocar aqui. Vou até escrever aqui, ó. Grade. Então, Ctrl G aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Grade. Tá? E aqui na sombra eu vou tirar, colocar aqui em cima. Vou apertar a tecla Alt, vai aparecer a setinha preta, cliquei. Aí a sombra já ficou linkada aqui na grade novamente, beleza? Então tá feita aí. Já tá feita aqui a nossa luz, ponto de luz, tá? Já expliquei como que fiz. Aqui também já expliquei, né? Coloquei aqui a pesquisa de cores, tá? Coloquei aqui a pesquisa de cores. Pesquisa de cores. Agora os elementos, tá? Que elementos são esses, Jonas? Muito simples, tá? Ele veio assim, ó. Vou tirar aqui, ó. Ele veio assim, tá? Tá? Um elemento aqui, qualquer. Ajustei ele, né? Posicionei ele aonde que eu queria. Depois, o que que eu fiz? Eu coloquei um filtro de câmera RAW. Coloquei um desfoque gaussiano, ó. Tá? De raio 9,4. Como que eu fiz? Na camada selecionada, filtro, desfoque gaussiano. Desfoque gaussiano, deixei 9,4. Beleza? Depois eu vim aqui em filtro, desfoque movimento. Em desfoque de movimento, eu deixei um ângulo em 90 e a distância em 20. Beleza? E, claro, o fio do câmera RAW que eu dei uma escurecida. Beleza? Esse aqui é mesmo desse aqui, tá bom? Ó, é o mesmo. Então, coloquei aqui o mesmo fio do câmera RAW, desfoque gaussiano e desfoque de movimento. Isso aqui tem 2 desfoques de movimento, não sei porquê. Tá? Então foi isso que eu fiz. E aí, em cima, né, eu criei uma nova camada, apertei a tecla Alt, linkei com a camada de baixo, né, dos elementos e coloquei uma sombra, tá? Por que criar a sombra? Para dar profundidade. Olha, sem e com. Então, como esse objeto está muito próximo da câmera, então ele vai ficar com sombra, certo? Porque está próximo da câmera, então vai ter uma sombra. E aí eu fiz a sombra aqui bem básica, tá? Com nova camada, pincel, cor escura, diminuir a opacidade do pincel, deixei em 30. Modo de mesclagem, deixei em multiplicação e diminuir um pouco a opacidade também. E aí eu tive esse resultado, beleza? Bora lá. Depois disso, coloquei um elemento aqui chamado de fumaça, tá? Esse veio assim, ó. Veio assim. Veio assim. Coloquei o modo de mesclagem em divisão. Opacidade deixei em 47, beleza? Aqui eu tinha colocado uma matriz saturação. Como que eu faço para colocar matriz saturação? Você pode vir aqui, camada de ajuste, matriz saturação, e aí você linka com a camada de baixo, ou você simplesmente, com a camada selecionada, você aperta a tecla U. Apertou a tecla U, ele vai criar uma matriz saturação. Porém, eu acabei desistindo e não usei, beleza? Olha como que tava. Opa! Tava roxo, mas na verdade não era nem para estar roxo, era para estar outra cor, tá? E aí eu acabei desistindo, beleza? Então tá aí feito nossa fumaça aqui. Depois eu coloquei um efeito de cor, tá? Como que eu fiz isso? Simples. Vim aqui, criei uma nova camada, cor sólida. Na cor sólida, peguei o laranja que nós estávamos usando, deixei o modo de mesclagem matiz, tá? E deixei a opacidade de 100%. Depois criei outra camada de ajuste, cor sólida, e deixei mais um tom azulado, beleza? Deixei um tom mais azulado. Deixei o modo de mesclagem em clarear. A opacidade estava em 100, eu deixei em 70, beleza? E obtive este resultado aqui, ó. Então, olha, antes e depois com o efeito de cor, beleza? Depois disso, eu coloquei aqui o elemento Play, tá? É um elemento em PNG, sem segredo, isso aqui é um PNG, tá? E aí eu só dei 2 cliques, vim aqui em modo sobreposição de cor, e escolhi a cor branca aqui e dei um OK e ficou desse jeito, tá? Porque ele é preto. Aí eu fui lá e deixei ele branco, certo? Depois disso eu coloquei aqui o logo, tá? O logo aqui do Zé Neto e Cristiano. O logo dele, pessoal, eu coloquei uma matriz saturação. Por quê? Porque esses elementos aqui, ó, do E e aqui da setinha, é amarelo. Certo? É amarelo. Só que não tem nada a ver esse amarelo aqui com a nossa arte. Então eu fui lá, apertei Ctrl U, abriu a matriz saturação,
vim aqui, ó, cliquei aqui, para quê? Para eu poder mudar somente essa cor, e aqui eu selecionei a cor que eu queria, mexi aqui na saturação, e aí eu mudei a cor e dei um ok, e aí já ficou mais ambientado, beleza? Depois disso, pessoal, eu coloquei aqui o texto, né? Em todos os aplicativos de áudio, certo? Ele vai lançar essa música, se eu não me engano é hoje, eu tava vendo lá no Instagram dele, e vi que ele vai lançar. Então, essa música chama Entre Outras, e aí por isso que eu fiz essa arte aqui. Depois disso, pessoal, o que eu fiz? Eu criei uma nova camada, curvas, tá? E na curva, pessoal, eu mexi um pouquinho aqui, ó, tá? Aqui você mexe conforme você quiser. Aqui é a parte clara, a parte média e aqui a parte escura, beleza? Então, olha, antes e depois. Eu dei mais contraste para a nossa imagem. Depois disso, eu criei mais uma camada de ajuste, pesquisa de cores e coloquei mais um LUTs, certo? Coloquei aqui, ó, Urban Cowboy, beleza? Então, olha antes e depois. Fechou? Depois disso, pessoal, para nós poder finalizar, eu dei aí nessa última camada aqui, né? Eu até vou colocar aqui, ó, até vou agrupar, ó, com a camada selecionada, aperta Ctrl, aí você seleciona as outras camadas que você quiser, beleza? Dá um Ctrl G para poder agrupar, e aqui eu vou renomear aqui e colocar ajustes, tá? Ajustes. Aí, beleza. Aí depois disso eu dei um Ctrl Shift Alt E. Ele mesclou todas as camadas e transformou em uma camada só. Aí eu vim com o botão direito e converti em objeto inteligente, beleza? Com a nossa camada estando em objeto inteligente, eu dei um Ctrl Shift A e coloquei filtros aqui na nossa imagem, tá? Então, se você quiser aprender como que eu uso o filtro do Camera Raw quando finaliza minhas artes, então eu recomendo você estar vendo o vídeo que eu fiz e tá aqui no meu canal, como é que eu uso o filtro do Camera Raw, como usar o filtro do Camera Raw, beleza? Assiste lá e você vai aprender. Então, eu dei um Ctrl Shift A, beleza? Abri o filtro do Camera Raw, vim aqui, selecionei um filtro daqui, beleza? Selecionei um filtro daqui, dei um OK, depois dei um Ctrl Shift A e ajustei lá a exposição, claridade, textura e obtive esse resultado. Depois disso, pessoal, eu coloquei aqui uma textura, tá? Ela veio assim, ó. Ela veio assim. Coloquei em sobreexposição de cores, tá? Só para criar um efeitozinho aqui de plástico e tudo mais. Eu acho bacana. Depois disso, eu coloquei uma camada de textura. Ela veio assim, tá? Ela veio assim. Aí eu coloquei o modo de mesclagem em divisão. A opacidade diminui para 35. E aqui na máscara, eu vim aqui no pincel e apaguei aqui aonde que eu não queria, beleza? Fui apagando não, né? Eu fui escondendo, porque na máscara a gente não apaga nada, a gente só esconde e revela. Então aqui, como tá branco, eu vim com o pincel na cor preta e fui escondendo os pontos aonde que eu não queria, né? Os ruídos aonde que eu não queria. Depois disso, eu criei uma nova camada de curvas, tá? Criei uma nova camada de curvas e fiz o último ajuste, tá? Aqui, pessoal, eu sempre não, né? Mas geralmente faço isso. Eu venho aqui, mexo um pouco no RGB. Na verdade, eu faço o seguinte, eu venho primeiro aqui no vermelho, mexo um pouco no vermelho, venho no verde, mexo um pouco no verde, venho no azul, mexo um pouco no azul, e no final eu venho aqui no RGB e mexo no RGB, ou seja, eu vou mexer em todas as cores, tá? Pra eu criar uma cor única, tá? Um padrão de cores único. Olha, aqui tava muito puxado por vermelho. Tá legal, mas eu não curti muito, eu queria deixar mais preto mesmo, mais escuro. Então eu fui lá e fiz esse ajuste, e aí ficou desse jeito aqui já me agradou mais. Mas aquilo é questão de gosto, tá, pessoal? Tem coisa que é questão de gosto, tá? Não gosto mais assim, gosto mais assado, aí é o seu estilo, o seu gosto, tá bom? E deixei assim, curti mais. Depois disso, pessoal, eu coloquei... Não, aqui foi o texto que eu usei. Depois disso eu coloquei aqui o logo, né? No final, o logo da Som Livre, né? Coloquei aqui bem pequenininho aqui embaixo, o Som Livre. Eu vi esse logo aqui lá no Instagram dele, né? Na postagem dele, do lançamento dessa música. Aí eu vi lá o logo da Som Livre, acabei colocando aqui também. Beleza? E daí, pessoal, tá feita a nossa arte. Simples, rápido, prático, top, beleza? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que o PSD está liberado para vocês aqui no meu canal do Telegram. Link para você estar se inscrevendo e
baixando, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Se você quer evoluir ainda mais, quer falar com outras pessoas, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, beleza? Vou estar deixando aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado o grupo exclusivo da Evolução Design. Lá você vai poder estar postando as suas artes, tirando as suas dúvidas, tá? Lá você vai poder ter mais acesso a outros design e tal. Enfim, é um grupo bacana de design para você estar evoluindo cada vez mais e mais. Se quiser participar, você será muito bem-vindo, beleza? Não esqueça de se inscrever, ativa o sininho rumo aos 300 inscritos, tá? Falta 99 até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, falta 99 pessoas, tá? 99 pessoas aí para nós bater a nossa meta de 300 inscritos até o final de setembro. Eu conto com a tua ajuda, beleza? Junto nós vamos mais longe, junto nós vamos evoluir, vamos crescer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou, é nóis e tchau!